Fala galera, Luiz Pessoal falando. Bom, trabalho com Cloud Computing e ajudo pequenas, médias e grandes empresas na jornada para a nuvem. Bom, hoje nós vamos falar um pouco aí sobre Microsoft Azure. Nós vamos estar falando aí para aquela galera que está começando a trabalhar com Microsoft Azure, tentando entender como funciona, né? E aí nós vamos falar de uma maneira mais amigável aí, para que fique de fácil entendimento, tá ok? Bom, eu vou estar dando uma passada falando um pouco o que seria o Cloud Computing, quais os modelos, né, de cloud que nós temos, que seria SaaS, Software como Serviço, o PaaS, como Plataforma como Serviço, e Infraestrutura como Serviço, IaaS. O SaaS seria basicamente aí, um Microsoft Office, um serviço de e-mail como o Gmail, como o Exchange, né, do Office 365 aí da Microsoft. O PaaS, nós temos como exemplo aí banco de dados. Nós temos banco de dados como serviço aí, tá ok? E aí infraestrutura como serviço, nós podemos falar aí de uma máquina virtual, por exemplo. Nós podemos falar do serviço de rede dentro dos players de computação em nuvem. Então seria, exemplificando assim, basicamente seria esse tipo de divisão dentro dos modelos, tá ok? Bom, e quais as principais características de computação em nuvem? Né? A computação em nuvem te facilita porque existe o autoatendimento, né, o serviço sob demanda. Então eu consigo ir lá e eu mesmo provisionar uma máquina virtual, eu posso provisionar um banco de dados, eu posso provisionar recursos, né, sob demanda. Então tem essa facilidade onde eu mesmo vou lá e faço. Tá? Existe o amplo acesso à rede, né, em alta escala, banda larga, né, vamos falar assim, e nós temos a possibilidade de acesso de qualquer lugar do mundo. Temos a característica de agrupamento dos recursos, né? A elasticidade, nós temos a possibilidade de crescer ou de diminuir os nossos recursos a qualquer momento. Tá? Vamos usar um exemplo de uma máquina virtual, onde essa máquina virtual possua 2 CPUs e 4 GB de memória. Eu consigo esticar essa máquina, eu consigo fazer com que os meus recursos cresçam nessa máquina. Um exemplo, passando de 2 CPUs para 4 CPUs, passando de 4 GB de memória para 8, para 16, né? Pensando na minha necessidade, né? Vamos imaginar que todos esses recursos têm um valor, então eu consigo medir, né, esse custo. Eu tenho essa facilidade de medir esse custo aí, tá ok? Bom, e qual que é a ideia desse vídeo? Eu vou estar falando um pouco mais sobre Microsoft Azure, tá? E aí eu vou estar falando o que seria o tenant, né, que está ligado ao Azure Active Directory. Eu vou estar falando um pouco sobre subscription, resource group, o resource provider e os resources, que seriam os nossos recursos. E aí, para facilitar, eu deixei a documentação aberta. Vamos pegar a documentação aqui. Eu deixei a documentação aberta aqui para facilitar, para nos ajudar aí no entendimento. Bom, o que seria um recurso? Tá? O recurso nada mais é do que, de repente, aí, uma máquina virtual. Tá? O recurso nada mais é do que um banco de dados. O recurso seria uma web app, por exemplo, né, uma aplicação dentro do Microsoft Azure. Então, esses itens seriam o recurso. Os recursos, eles são agrupados em resource group. Então, todo recurso ele deve ser adicionado dentro de um recurso, de um resource group. O que seria o resource group? Vamos imaginar numa caixinha, tá? Vamos imaginar numa caixinha e os nossos recursos, os nossos resources, vamos imaginar que seria um Lego. Então eu vou pegar aquelas peças do Lego e vou colocar dentro
da caixinha. Essa caixinha é para organizar os meus recursos. Eu posso estar organizando os meus recursos, os meus resource group. Eu poderia estar colocando o nome desse resource group como um projeto, por exemplo. Ou vamos imaginar que eu presto serviço para pequenas empresas, onde eu faço o gerenciamento de todos esses recursos, desses serviços que eu entrego aos meus clientes. Então eu poderia utilizar do Resource Group como se fosse para cada cliente. Então eu posso criar vários Resource Groups, tipo cliente A, cliente B, cliente C, e eu poderia colocar os recursos de cada cliente dentro dessa caixinha, né? Os Legos de cada cliente dentro dessa caixinha. Assim eu conseguiria identificar de uma maneira mais fácil, né? E organizar e medir os custos mais fácil de cada cliente. Tá? Bom, e aí eu tenho o quê? Eu tenho um recurso, eu tenho um Resource Group, onde eu estou fazendo todo esse gerenciamento e esse agrupamento. E aí eu preciso de uma Azure Subscription. A Azure Subscription nada mais é do que uma assinatura. Tá? Uma assinatura válida, onde eu vou colocar os meus Resource Groups, tá? As minhas caixinhas, e aí dentro das minhas caixinhas eu vou colocar os meus resources, que seria o quê? Uma máquina virtual, uma aplicação, uma rede, entre outros itens. Tá ok? Quem que faz o gerenciamento disso tudo? Né? Hoje nós ouvimos falar muito de Microsoft Azure ARM. O que seria Azure Resource Manager? Esse cara é o que faz todo o gerenciamento desses itens, desses recursos, desses Resource Group, dessas Azure Subscriptions. Então, eu consigo fazer o gerenciamento de tudo isso aqui com o ARM, tá? Azure Resource Manager, tá ok? No portal antigo e até mesmo nesse portal novo nós temos lá o ASM, tá? Não é muito utilizado hoje, tá? Não tem muita utilização, então eu nem vou abordar muito o ASM e vou focar no ARM, tá ok? Bom, eu consigo utilizar lá o PowerShell, o próprio portal e o Azure CLI. Né? Eu posso utilizar outras ferramentas, como o Visual Studio e algumas ferramentas open source também, para fazer o gerenciamento disso aqui. Né? Eu vou utilizar uma API lá, no qual eu vou estar utilizando o Azure Resource Manager para fazer o gerenciamento de todos os meus recursos, os meus grupos de recursos e as minhas Azure Subscriptions. Bom, nós temos antes dos nossos recursos, né, da nossa Azure Subscription, Resource Group e Resources, nós temos lá um cara chamado Azure Resource Providers. Esse cara aqui é o que nos ajuda a provisionar, né, todos os nossos recursos, como máquinas virtuais, load balancers, né, o Traffic Manager, todos os serviços de rede, né, serviços como Web App, serviços como o banco de dados. Esse cara aqui que é o provider, né, é o cara que nos ajuda aí com todos esses recursos, tá ok? Então nós temos o Azure Resource Manager, o Azure Resource Provider, e aí nós conseguimos obter uma Azure Subscription, adicionar um Resource Group e aí começar a provisionar os nossos resources, tá ok? E aí está um exemplo aqui do que eu acabei de falar. Nós estamos utilizando aqui o PowerShell, tá? Utilizando aí o ARM para fazer o provisionamento. Aí esse cara vai comunicar o ARP aqui, que seria o Azure Resource Provider, né, de máquina virtual, por exemplo, e aí vai fazer lá o provisionamento, o deploy de uma máquina virtual, né, de um recurso que seria a máquina virtual, dentro de um Resource Group, de um grupo de recurso, atrelado a uma Azure Subscription.
E aí, para controlar, né, para fazer todo o controle de acesso, de gerenciamento, nós temos lá o Azure Active Directory. E atrelado ao Azure Active Directory, nós temos a tenant, que seria, vamos exemplificar assim, seria o portal. Tá? Nós temos o portal, que é atrelado a um Azure Active Directory, tá? Que tem debaixo desse cara várias Azure Subscription. Eu posso ter várias Azure Subscription dentro de uma tenant que tem uma Azure Active Directory. Então eu posso ter várias Azure Subscriptions. Eu posso ter várias Resource Group. E aí dentro de cada Resource Group eu posso ter vários recursos. A tenant com o Azure Active Directory tem todo o poder de gerenciamento baseado no RBAC, que vem lá do mundo Windows. Tá? Nós temos a possibilidade aí das Role-Based Access Control. Tá? Então nós vamos fazer todo o controle de acesso, tá, com esse cara, Azure Active Directory. E aí nós temos a possibilidade, né, de policies, né, de fazer o controle de limites aí, né, de cada subscription e ter todo o controle financeiro do nosso tenant, da nossa Azure Subscription. Tá? E aí, essa aqui é a ideia da tenant, né, Azure Active Directory, tá? E nós podemos ter aí várias tenants, vários Azure Active Directories segmentados, tá ok? Bom, vamos lá para o portal. Bom, aqui no portal eu quero mostrar para vocês. Vamos imaginar, né, vamos falar, aqui é a minha tenant, minha primeira tenant, tá? E aí eu tenho aqui o Azure Active Directory. Se eu clicar aqui em Users, vocês vão ver que eu tenho 2 usuários, tá? Eu consigo adicionar os meus usuários, resetar o password dele, deletar, tá? E aí, se eu vir aqui e clicar em Suite Directory, eu vou mudar de tenant, né? Vou mudar de Active Directory, de diretório, tá? Onde eu tenho um Azure Active Directory e tenho outros usuários, tá ok? Então, o que eu queria mostrar para vocês agora era essa situação da tenant atrelada ao Azure Active Directory. Então, nós temos aqui nessa conta, né, mais de um diretório, tá? Onde nós temos o tenant a datum e o diretório padrão, né, que é o que nós estamos utilizando nesse momento. Então, existe a possibilidade, né, de termos mais de uma tenant com mais de um Active Directory, tá? Temos vários modelos de Active Directory. Nós temos o B2B, temos o B2C, né? E o Active Directory convencional que nós utilizamos aí, tá? E aí, dentro dessa tenant, nós poderíamos ter várias subscriptions. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, nós temos nessa tenant, nós temos 2 subscriptions. Uma já está desabilitada porque passou da trial. E nós temos uma ativa, tá? Nós temos uma ativa com o name aqui de Azure Pass. Tá? A outra era a avaliação gratuita, no qual já se encerrou. Tá ok? Você clicando na subscription, você vê todo o seu consumo, todo o seu gasto. Tá? Ele vai carregar aqui. Então nós temos todo o consumo, todo o gasto. Tá ok? E aí nós temos vários gerenciamentos, várias... a questão do RBAC, né, que é o IAM aqui, ó. Então nós conseguimos fazer o controle, né,
gerenciar, né, os nossos usuários, né, adicionar e permitir, né, que os nossos usuários possam trabalhar nessa subscription. Então nós temos aí a questão da Azure Subscription, onde você pode ter várias subscriptions numa tenant, tá ok? E nós podemos ter várias tenants, né, vários Azure Active Directories ligados a essas subscriptions. Nós podemos atrelar essas outras tenants com esses Active Directories, né, a essas subscriptions. Nós podemos interligar, nós podemos atrelar, anexar a essa Azure Subscription, tá ok? Bom, vamos voltar aqui para o portal e agora eu vou falar um pouco sobre customização. Nós podemos customizar todo o nosso portal, tá ok? Nós vamos fazer toda uma customização. Se eu clicar 2 vezes aqui na tela, ele vai mudar a cor, tá? Clicando 2 vezes aí, ele vai mudando a cor. Nós podemos deletar essa customização aqui. Nós podemos colocar em full screen, fazer download, né, dessa configuração customizada. Podemos adicionar, né, alguns itens nessa janela. E aí nós temos aqui o menu favoritos, onde nós podemos adicionar, né, itens favoritos aqui, tá? Logo acima nós temos o All Services, onde nós temos dividido, né, esses itens aqui, um exemplo, Computing, então nós temos os itens de computação, nós temos aqui Network, onde nós temos os itens de Networking, né? Eu vou clicar aqui, ó, na estrelinha, onde eu vou favoritar esse cara aqui. Então eu vou clicar aqui e esse cara vem para cá, ó, tá aqui. E aí eu posso manipular esse cara no meu menu aqui de favoritos, tá ok? Tá aí, nós conseguimos manipular esse cara, tá? Nós temos aqui o Create a Resource, onde nós podemos criar os nossos recursos, tá? Nós podemos criar os nossos recursos, nós não vamos criar agora. Aqui em cima nós temos o alerta, as notificações, né? Quando você criar um recurso, ele vai notificar se está pronto esse recurso, né? Se foi provisionado. Nós temos aqui a possibilidade de estar utilizando o Cloud Shell, onde nós podemos utilizar Shell, o PowerShell, né? Ou o Azure CLI, tá ok? Então nós temos 2 possibilidades aqui dentro do portal. Tá aqui, ó, o Bash ou o PowerShell, nós conseguimos utilizar, né? Nós temos aqui as configurações, onde eu posso estar alterando, né, as cores, tá? Eu posso estar alterando a linguagem do meu portal, tá? Eu posso estar alterando isso aqui. Se você quiser mandar algum feedback aí para a Microsoft, nós temos o Help aqui e os nossos diretórios, que você pode vir por aqui ou diretamente aqui pelo funilzinho, tá? E aí altera o seu diretório, a sua tenant, tá ok? Vamos voltar lá para outra tenant. Tá aí. Maravilha? Bom, nós vamos aqui em Resource Group. Nós vamos criar um Resource Group. Vou dar um Add aqui. E aí eu vou dar um nome para esse Resource Group. Eu posso colocar aí RG de Resource Group. Vou colocar o nome de MTI. Eu poderia colocar aqui o nome do meu projeto ou segmentar por cliente. Vamos imaginar que eu vendo serviços em cloud e aí eu tenho uma subscription aqui e eu quero segmentar, né, por Resource Group. Então eu vou criar um Resource Group para cada cliente, um exemplo, né? Ou não, eu tenho aqui da minha empresa e eu quero segmentar por projeto. Então eu posso colocar o nome do meu projeto aqui. E aí eu posso também, no Resource Group, colocar no nome dele, para facilitar depois o gerenciamento, a visualização, aonde eu vou provisionar esse cara. Por exemplo, no Brasil, BR. Eu vou escolher a subscription. Vamos imaginar que eu tivesse 10 subscription aqui ativa, então ia me listar aqui as 10 subscription, no qual eu ia escolher a subscription que eu desejo,
né, atrelando esse Resource Group, tá? O que eu posso fazer aqui também, ó, deixa eu cancelar aqui e depois nós voltamos aqui na criação. Eu posso vir aqui nas subscriptions e eu posso renomear essa subscription, tá? Então, Azure PaaS MTI, por exemplo, vou dar um save aqui. Tá lá, eu renomeei esse cara. Vamos voltar aqui para a nossa dashboard. Resource Group. E vamos criar lá o nosso Resource Group. RG-MTI-BR. Não atualizou aqui ainda. Vamos fechar aqui. Vamos ver se ele atualiza. Vamos F5 aqui. Vamos ver se ele atualizou agora. Ainda não atualizou. Bom, deixa assim mesmo. RG MTI Brasil. Então nós vamos escolher aqui a nossa subscription. Vamos escolher a localidade que nós vamos colocar esse Resource Group. E vamos dar um Create. Tá aí, ele já criou o nosso Resource Group. Vamos clicar aqui em cima do nosso Resource Group. Tá aí o nosso Resource Group, onde nós podemos criar vários recursos. Tá? Nós podemos criar vários recursos. Nós podemos taguear tá aí, eu estou tagueando esse Resource Group aí como projeto MTI, tá ok? E aí eu posso colocar lá na minha dashboard essa tag aqui, um exemplo, como eu havia dito. Tá aí, ó. Nessa tag aqui tem esse Resource Group. Tá ok? Então fica de fácil gerenciamento aí, né? Vamos voltar aqui em Resource Group. E aí nós temos a possibilidade dos custos. Tá? Nós temos as possibilidades aí de custos. E aí vamos lá em Create. Nós temos aqui dividido, em Create Resource, nós temos divididos também por categoria, né? Categoria computação, network, a parte de redes, né? Nós temos todos os itens aqui. Parte de storage, tá? Parte de web, aplicação, né? Mobile e assim por diante. Então tá tudo segmentado, tá tudo separado aqui. Vamos clicar aqui em web. Vamos criar um web app aqui só para a gente demonstrar aí. MTI teste, vamos ver se ele vai permitir. MTI teste, ok. Azure Subscription, Azure PaaS. Não sei por que não alterou o nome. Depois nós vamos dar uma olhada lá novamente. Nós poderíamos criar um novo Resource Group, mas nós vamos utilizar um Resource Group já previamente criado. Nós poderíamos escolher aqui o tipo de sistema operacional, mas não é essa a ideia aqui desse vídeo. Então eu vou deixar tudo padrão aqui por enquanto. Eu vou dar um Create aqui só para a gente ver a criação do recurso. E aí, enquanto ele cria aqui, vamos aqui no Azure Subscription aqui, ó, ver se ele alterou o nome lá. Ah, ele alterou o nome aqui. Não sei o porquê que ele não está exibindo lá. Talvez ele tenha algum delay aí para atualizar lá. Mas eu já fiz isso outras vezes e foi bem instantâneo. Eu não sei se pelo fato de ter recurso lá criado, não sei. Mas tá aí.
Bom, ele provisionou lá o nosso recurso. Então nós temos aí um resource group com um recurso, na realidade, ele criou para nós aí uma service plan, onde dentro dessa service plan nós temos uma única aplicação, tá? Então nós poderíamos adicionar mais de uma web app lá nesse service plan. Mas a ideia aqui é criar, né, o recurso aqui. Vou clicar aqui no recurso e aí dentro do recurso eu tenho a possibilidade também de taguear esse cara aqui. Então eu poderia estar tagueando esse cara aqui. Tem um projeto e aí de repente eu poderia estar tagueando como cliente, teste, por exemplo. Ou melhor, Luiz. E aí eu estou tagueando agora por cliente, um exemplo. E aí, se eu clicar nessa tag aqui, só tem esse cara. E se eu voltar aqui, vamos voltar lá no recurso. Tem essa outra tag aqui, onde tem esse cara. Então você consegue taguear os recursos aí, né? Taguear o resource group e ir segmentando, separando aí para um fácil gerenciamento, para separar, né, os recursos aí, facilitar na hora de gerenciar isso aí, tá ok? Bom, pessoal, a ideia era essa, era dar uma visão geral aí do portal, né? Mostrar para vocês aí as possibilidades. Se inscreva no canal, deixa o joinha aí, compartilha com os amigos e até a próxima. Um forte abraço.